Olá, uma boa noite, namastê, muito grato pela sua presença. Então estamos aqui com mais um vídeo, como prometido toda semana a gente está gravando vídeos aqui sobre temas variados, sobre temas que surgirem no decorrer do meu cotidiano, no decorrer dos aprendizados. E a proposta aqui é a gente partilhar assuntos e baseados na minha visão, que possam ser importantes, que possam ser significativos para a nossa evolução, para a nossa expansão do nosso potencial criativo, para a gente estar vivendo mais do que a gente acredita, para a gente estar mais próximo do que o nosso coração almeja viver. Então aqui é uma partilha para a gente investigar esses assuntos, investigar a vida no geral. Hoje o tema que eu escolhi para conversar com vocês é sobre física quântica, e a física quântica, como entendê-la e aplicá-la no cotidiano. Então quero tentar trazer isso de uma forma bem simples e aplicável, não dependendo de muito estudo, sem precisar depender de passar estágios de entendimento, algo simples e prático que possa ser usado por qualquer pessoa e que possa ser provado também. Tudo que a gente conversa, eu incentivo, recomendo que a gente tente provar isso com a nossa própria vivência, com a nossa própria ação, com o nosso próprio existir. Então, física quântica, eu não sou um especialista, não sou uma pessoa muito técnica, vou confessar, mas vou falar baseado no que eu assimilei de física quântica, no que eu assimilo e no que eu relaciono isso com a minha vida e com a vida, de acordo com a minha experiência. Então, física quântica. Física quântica, posso dizer que é uma abordagem que surgiu e que é uma abordagem que é um pouco diferente da física clássica, da física que a gente normalmente aprende na escola, da física convencional, tradicional. A física quântica, ela vai um pouquinho mais profundo do que a física clássica, E a gente vai entender melhor, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples o que é física quântica. O ser humano, nas suas pesquisas, como a gente percebe, ele sempre estuda o micro e o macro. Então a gente descobriu que no nosso corpo, o nosso organismo é formado por sistemas, que cada sistema é formado por certos órgãos, e a gente pode ir subdividindo cada vez mais. Esses órgãos são formados por tecidos, os tecidos são formados por células, as células são formadas por moléculas, e as moléculas são formadas por átomos. E o átomo tem as partículas subatômicas. Então a física quântica, basicamente, ela se especializou na observação, nos estudos do átomo. Como é dentro do átomo, como um átomo funciona, como é o comportamento das partículas subatômicas. E o átomo é a menor partícula dividida que o homem conseguiu encontrar. O átomo e suas partículas subatômicas. Cada vez são descobertas mais partículas subatômicas. Então a gente descobriu que tudo é feito de átomo. As moléculas que formam as células, que formam os organismos, desde os mais simples, primitivos, até os mais complexos, tudo que a gente pode ver é feito de átomos no mundo material. Então, eu não estou aqui para explicar cientificamente o que é um átomo especificamente, mas eu recomendo pesquisarem mais, quem quiser saber mais sobre tudo isso. Mas, resumindo, a física quântica estuda o átomo. Na observação do átomo, descobriu-se
que o comportamento das partículas subatômicas foge um pouco das leis da física clássica, né? Trazendo um exemplo do experimento, de uma descoberta da física quântica, é que o átomo, a gente sabe que o átomo tem um núcleo, né, um centro, em volta desse núcleo tem várias órbitas. E nessas órbitas que as partículas subatômicas, os elétrons, por exemplo, giram em torno do núcleo, né? Então, o átomo, dentro do átomo, é muito semelhante com o comportamento com o universo, né? Com o mundo macro. O micro é muito semelhante ao macro. Por exemplo, um sistema solar tem um Sol, que é rodeado por órbitas, que essas órbitas giram planetas em torno. Então o átomo é mais ou menos assim. E descobriu-se que os elétrons têm um comportamento um pouco diferente, que foge de todas as leis da física antiga, da física clássica. Por exemplo, para um elétron, vamos supor que tem um núcleo e uma órbita, duas órbitas, vamos colocar duas órbitas, e tem um elétron na órbita de baixo. Eu não tenho nenhuma lousa, mas vou tentar explicar gesticulando mesmo. Se o elétron, pela mecânica antiga, pela física clássica, para um elétron transitar de uma órbita para outra, ele teria que percorrer uma trajetória no espaço. Então, segundo a física clássica, para um objeto se mover de um lugar para outro, para um objeto se mover de um ponto do espaço a outro, é necessário que ele percorra uma trajetória, um caminho, ou seja, de um ponto a outro. Então, ele percorre uma trajetória no espaço que demora um tempo. Isso é um modelo tradicional. Na mecânica quântica, na física quântica, descobriu-se que quando um elétron quer passar para outra órbita, quando um elétron vai passar por outra órbita, o comportamento do elétron simplesmente ele desaparece de uma órbita e aparece em outra, sem deixar rastro de caminho. E isso acontece o tempo todo, isso está acontecendo o tempo todo. O mesmo elétron ele desaparece de uma órbita e simultaneamente na hora ele aparece em outra. E se o átomo forma tudo que existe, então agora a gente vai começar a entender o que isso significa na nossa vida e nos nossos sistemas de crenças, né? Se o elétron se comporta dessa maneira, e se o átomo forma tudo que existe, tudo é formado por átomos, né, se a gente for subdividir, isso significa que existem coisas que a física clássica não explica, e que outro experimento da física quântica, outra descoberta da física quântica, é uma descoberta que bate totalmente com a espiritualidade, com as culturas, as tradições antigas, as tradições védicas. Pesquisem os experimentos da fenda dupla, né? Experimentos da fenda dupla. Pesquisem melhor se quiserem saber mais detalhadamente sobre ele, mas resumindo, é que o comportamento do elétron, né, a forma que o elétron vai se arranjar, que os elétrons vão se rearranjar e se reorganizar, depende do observador, depende da crença do observador, depende do que o observador está esperando, né? Então depende do que o observador projeta sobre aquele elétron. Então, vou tentar explicar isso da forma simples e mais bela que isso possa ser. Isso significa que toda a realidade que a gente vive, desde o chão que a gente pisa, desde as coisas que a gente vivencia, tudo que a gente vê, interpreta, as informações que chegam até nós, passam pelo filtro da nossa interpretação. E a nossa crença vai determinar a nossa realidade. Então, significa
que não existe uma realidade. Existem milhões de seres humanos no mundo e cada ser humano projeta um mundo diferente. Cada ser humano projeta uma realidade diferente com suas crenças. Por isso que a gente vê várias pessoas e tantas diferenças, né? Tantas diferenças de vida, de experiência, de manifestação. Então a gente vê pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que vivem um luxo exacerbado e pessoas que passam fome na África, que vivem na miséria, que não tem o que comer. Então o que explica a realidade ser uma coisa tão diferente para cada um, né? E o que torna o mundo totalmente não tão determinista? As coisas não são tão determinadas como a física clássica supunha. Então isso quebra vários paradigmas e significa que o observador influencia a realidade. Resumindo, as nossas crenças criam o nosso mundo. Então o nosso mundo começa a partir de dentro. Na verdade, todas as imagens que a gente vê são exteriorizações do que a gente acredita. E muitas vezes está a nível inconsciente. Muitas vezes a gente não quer viver uma realidade que a gente está vivendo, mas a gente vive porque a gente acredita. Muitas vezes por culpa, né, por acreditar que tem que passar por aquilo, por ser um karma, enfim. Então eu quero questionar com vocês nesse vídeo a realidade que a gente experiencia e como a gente interpreta ela, né? A gente vive, na maior parte do tempo, numa realidade emprestada. Nós compramos interpretações de outras pessoas e formamos nosso sistema de crenças baseados em crenças de outras pessoas que foram passando de geração em geração e acaba perpetuando isso e perpetuando uma realidade. Então a gente nasce totalmente puro, inocente e alguém diz que a realidade é assim. Não, a política é assim, a economia é assim, você tem que entrar na escola, você tem que estudar, para você ser alguém na vida, você tem que passar por tais etapas. E se eu disser, não é assim. Não. Quem disse que é assim? No meu mundo, eu não quero que seja assim. Então, isso tudo aponta para um processo de empoderamento e de autorresponsabilidade e de liberdade pela criação da nossa própria realidade, né? O que eu realmente quero manifestar? O que eu acredito mais profundamente no meu coração? O que eu sinto que é o mais certo e o que mais me liberta, né? O que mais vai expressar meu potencial criativo e vai beneficiar todos que se aproximarem de mim com isso, falando no meu caso. Então, tudo isso aponta pra gente questionar a nossa crença e nunca achar que a nossa situação depende de outra pessoa, né? Se a gente achar que nossa felicidade depende de uma determinada pessoa que seja no governo, se a gente depender da nossa felicidade de situações externas, se a gente for depender dos políticos, se a gente for depender do mundo melhorar pra gente ser feliz, a gente nunca vai ser feliz. Porque a felicidade não é uma coisa que a gente se apodera, não é uma coisa que a gente pega. Felicidade é uma coisa que a gente cria. Isso faz toda a diferença na qualidade da nossa vida. Felicidade é uma coisa que a gente manifesta, a gente cria felicidade, a gente cria abundância. Para isso, a gente precisa estar aberto ao novo, a gente precisa estar aberto, questionar se o que até a nossa interpretação da realidade. Existem infinitas coisas que acontecem no planeta e a mídia só foca em algumas. E todo mundo acaba dando importância só para essas coisas que a mídia foca e se revoltam. Mas imagina quantas coisas estão acontecendo só nesse planeta, nessa dimensão.
o que nos obriga a focar no que a maioria está focando? Né? O que nos obriga a concordar com a realidade que o mundo nos oferece? Então isso é um processo de empoderamento, se eu quero realmente criar algo novo, eu preciso questionar até o que eu interpreto sobre a realidade. E ter em mente que a realidade não é algo que é dado, a realidade é algo que é gerado, né? Os nossos olhos, nosso olhar gera a realidade. E quanto mais profundamente cada ser humano compreender isso, mais profundamente uma mudança realmente significativa vai acontecer. Porque isso é uma mudança vibracional, é uma mudança energética. E está muito além de convencer alguém sobre alguma coisa, de pregar alguma coisa. Está muito além de impor algum sistema de crenças, né? Aqui não tem limite. Nessa zona não tem limite. E então, basicamente é isso. A gente gera felicidade. Nossas crenças criam o nosso mundo, né? Então, por exemplo, não sei quem já ouviu falar da Louise Hay, daqueles exercícios de autoafirmação, eu posso, eu consigo, né? Tudo isso é para auxiliar a gente a começar a se empoderar da realidade que a gente percepciona e realmente não se entregar para qualquer coisa que fala, não acreditar em qualquer coisa, né? A gente está sempre de olho na nossa interpretação, né? Não se identificar com tudo. Muitas pessoas podem pensar, já vi pessoas falando, mas tem pessoas que podem pensar que isso é uma forma alienada de viver. Mas não, eu digo que não, é o contrário, né? O mundo é totalmente o que a gente cria do mundo. Não existe um mundo pré-determinado. O mundo não está feito, a gente só está olhando ele. A gente cria o mundo todos os dias, todos os momentos, né? Mesmo sem querer. A gente não é vítima, né? Na verdade, o mundo está acontecendo dentro de nós. Não somos nós que estamos no mundo. Nós somos a consciência do mundo. E o mundo é formado pela substância da nossa própria consciência. Quer acreditemos ou não nisso. Mas mesmo não acreditando, isso vai ter uma consequência na nossa realidade, né? Não tem como fugir. A gente somos criadores. E tudo isso está relacionado com tudo que a gente vem falando nos outros vídeos, né? Então, se tem alguma coisa que eu posso dizer seja original, né? Não viva uma realidade externa, não viva uma realidade comprada, uma realidade adquirida. Crie a sua realidade. Se você quer ser feliz, gere felicidade. Agora, como você vai fazer isso? Esse é o desafio de todos nós. E não levar tão a sério, né? É uma brincadeira, né? Todo mundo vai morrer de qualquer forma. Esse corpo não é eterno. Aqui é um plano de experiências. E quanto menos peso a gente acredita que a vida mais leve vai ser a nossa própria realidade e, consequentemente, a gente pode influenciar positivamente essa leveza, né? Essa harmonia. Então é isso. Espero que tenham gostado. Fico muito feliz de compartilhar isso. Então, muito grato, tenha uma boa noite, estou gravando aqui no caso à noite e até mais.